pós-clássico é daquele jeito, né? Todo mundo comentando sobre o jogo de sábado. Já vamos começar com isso, porque o fim do tabu. O Galo venceu o Cruzeiro por 3-0 na Arena MRV com superioridade e provocação. Presenciar o tão aguardado fim de uma espera e vibrar a quebra de uma escrita com lágrimas que não caem de verdade do olhar. A provocação faz parte da história dos clássicos. A Arana provoca! A Arana brilha! Mas em campo, as histórias de Atlético e Cruzeiro jamais serão iguais. O sentimento de dor, que já foi de um lado. 2 derrotas, um empate, pra gente é muito doloroso. Carregar esses resultados negativos. Tomou conta do adversário que até então por aqui parecia inabalável. A gente sai envergonhado de campo. Lá se foi a invencibilidade na casa nova do rival, que incomodava demais o torcedor atleticano. Se não fosse na bola dessa vez, seria na fé, na crença de cada um. Sal grosso aqui, ó, esparramei ali, ó, esparramamos ali. Até a vela não dá por cima aqui hoje, até a vela. Sempre vale aquilo que só o torcedor sabe explicar. E a ousadia de um treinador que em menos de um mês de trabalho enfrentou 3 clássicos. Tem explicação? Queríamos que o Batalha controlasse o Matheus Pereira. Batalha ao lado de Gemerson na defesa. O único zagueiro em campo era o que tantas vezes foi contestado em jogos contra o rival. A marcação forte impediu o jogo de Matheus Pereira, mas foi só uma parte do plano elaborado por Gabriel Milito. A sensação que a gente tinha no primeiro tempo é que antes do jogo tinham alterado a regra do jogo, sem avisar o Cruzeiro, e tinham tornado o campo mais largo do que o habitual, e o Cruzeiro não conseguia defender a largura do campo. O Atlético ia invertendo bolas e encontrando sempre seus alas com uma liberdade que o Cruzeiro não conseguia defender, a ponto da gente ter visto 3 gols construídos de uma maneira quase idêntica. Cruzamento de pé trocado do Scarpa, coisas que a gente estava preparado, mas que infelizmente na situação do jogo a gente não agiu da melhor forma possível. Com os braços, Fernando Seabra parecia tentar encaixar o time nesse campo enorme, mas as mãos na cintura indicavam o que estava por vir. A comemoração de Zaratio com os companheiros foi de um golaço. Mas nem sempre quem faz o gol é o personagem principal da jogada. A liberdade pelos lados despertou uma velha característica de Gustavo Scarpa. Nas temporadas de 2021 e 2022 ele somou 40 assistências, um número alto que ele quer repetir por aqui. Se na primeira tentativa com Zaratio não deu certo, na segunda veio o gol acrobático do argentino. O 2-0 teve participação fundamental de Scarpa. Outra vez livre pela direita, encontrou Arana livre pela esquerda para a dupla de ataque decidir. 10º gol de Paulinho na Arena, mas só o primeiro da carreira contra o maior rival. Fico feliz com o meu primeiro gol no Clássico, estava esperando muito por esse gol, acho que era o que faltava. Não dá pra dizer que o Cruzeiro não assustou. O chute de Rafa Silva foi a melhor chance do time no jogo. Salva Saravia de maneira espetacular! O relógio de Seabra parecia correr mais rápido. E como o tempo é precioso para ganhar ritmo, para assumir a responsabilidade de defender o gol do Cruzeiro. Eu me calculei por um tipo de bola e acabou eu fazendo outro movimento ali. A sequência também é fundamental para não errar. E foi só o 3º jogo de Anderson na temporada. O goleiro assumiu a falha no gol de Arana. O goleiro caiu e viu a rede balançar. Não posso fazer isso. Gostaria de pedir desculpa a todo mundo. Tempo que fez bem a Scarpa. Mais uma assistência no gol que fechou o placar. Deixou o campo aplaudido. Deixou o nome marcado em mais um clássico. Estou feliz pra caramba com o meu momento individual, mas principalmente com o momento da equipe. Sempre importante vencer. E ainda mais quando a gente vence com autoridade, né? Confiança que agora sobra, que faz quebrar tabus. Uma nova história escrita no clássico. Essa, a torcida do Atlético vai gostar de contar.
E cá está Henrique Fernandes pra gente falar desse clássico de sábado. Tudo bem, meu Galo velho? manda no terreiro, amigo. Acabou o tabu. Acabou o tabu. Saiu barato esse 3x0, Henrique? Saiu barato. Primeiro tempo muito forte do Galo. E o Galo já surpreendeu na escalação, né? Vamos ver qual foi o caminho. Foi um ou 3 zagueiros? Um zagueiro só de ofício, né? Só o Gemerson. Mas na prática, o Sarabia jogou como zagueiro na direita, o Batalha jogou como um zagueiro mais central. Isso potencializa principalmente quem? Hulk, Paulinho, não. Os alas, Scarpa e Arana tiveram muita facilidade para jogar, muita liberdade, e o Cruzeiro muita dificuldade para conter esses caras. Vamos ver um dos gols do Atlético, esses caras trabalhando, a largura do campo bem explorada, olha só. O Arana recebe a bola aqui embaixo, lá em cima, ó, lá em cima tá o Scarpa, abrindo bastante o campo, alargando bastante. Ele vai voltar até o Zarate vai inverter pro Scarpa, e aí o Cruzeiro tem que ir com todo mundo para lá. Mas não dá tempo, porque ele já dominou, ele já vai trazer pra canhota e vai jogar essa bola na área. Olha como o Galo povoa bem a área. Tem 2 aqui dentro para definir, um na entrada da área, e o Arana já se meteu lá no segundo pau. Essa bola vai chegar para ele, e aí ele vai servir o Hulk depois de um rebote, ó. O Hulk vai bater cruzado, o Paulinho com oportunismo vai fazer o segundo do Galo. Foi isso praticamente o jogo inteiro no primeiro tempo, né? De um lado pro outro, Scarpa e Arana, e o Cruzeiro sem conseguir lidar com isso. Pois é, o Cruzeiro tem... Primeiro, Rafa, vamos falar sobre bastidores. Isso porque eu apurei a seguinte informação. Panathinaikos, Rafa, gosta muito do Bernard, jogador que está acertado com o Atlético, tem um pré-contrato assinado de 3 anos e meio, começa em julho e vai até o final de 2027. O jogador já foi anunciado pelo Atlético e ele deve, inclusive, chegar lá no início de julho, e aí a janela de transferências vai ser aberta no dia 10, que é quando o Atlético vai poder então registrá-lo junto à CBF para ele poder ficar apto para reestrear pelo Atlético então a partir do dia 10. Dentro disso, Rafa, a informação que eu pude apurar é o seguinte, é que o Panathinaikos teria feito uma oferta para o Atlético desistir deste pré-contrato. Foi prontamente recusada e rechaçada. O Atlético não vai desistir deste acordo. E aí foi a informação que eu pude apurar há pouco. O Atlético oficialmente disse que não recebeu nenhum contato e que, se houve um contato, foi para o empresário do jogador. Mas certo é, o resumo é o seguinte: o clube está tentando de qualquer maneira a permanência do Bernard, mas vai ser difícil, né, amigo? Mas oficialmente o Atlético disse que não recebeu nada. Sim. Dos gregos, Nada. E aí também é muito complicado, gente, porque o desejo já era do Bernard, já tinha um bom tempo, né? Desde o início das negociações, que aliás, se iniciaram exatamente porque o Bernard quis, né? E procurou a diretoria do Atlético para querer voltar, né? E aí as coisas foram se alinhavando, enfim. Então, desde o início, o Bernard que quis voltar. Então, acho muito complicado isso. Eu acho que isso é porque ele tá super bem lá, né? Depois até dessa negociação com o Atlético. E com certeza eles não mandaram nada pro Atlético. Porque, vou ser muito sincero com você, eles sabem dessa história aí. Não vão fazer isso. E lembrando que o Bernard, ele machucou no fim de semana, né? Machucou. Um jogo aí contra o Lamia. Mas diz que não é nada que preocupe, não. Sentou no gramado, pediu substituição aos 22 do primeiro tempo nesse jogo do campeonato grego. E tomara, né, que nada de mais grave tenha acontecido aí com o Bernard, que tá jogando lá no futebol grego. Uma contratura muscular, e aí cerca de 1 semana ou no máximo 10 dias ele já deve voltar aos gramados pelo time. Rescaldo do clássico com o jogo de Libertadores, até porque não tem muito tempo pra respirar, né? Já acabou o jogo, já teve reapresentação regenerativa na Cidade do Galo. Amanhã um jogo contra um time tradicionalíssimo na Libertadores, mas queria saber de você, quais foram suas impressões aí do clássico vencido pelo Atlético no fim de semana, Breno? Um abraço. Eu fiquei com uma ótima impressão mais uma vez do Atlético, né? Porque o Milito fez o seu terceiro clássico em menos de um mês e em todos os clássicos ele foi superior, o time dele foi superior. E ainda ousou, né, de jogar só com um zagueiro de origem, colocando Batalha por ali, ganhando um pouquinho mais na qualidade de saída de bola, né? Até acho que não só no aspecto tático ele demonstrou que ele tem uma ousadia, mas ele demonstrou que ele tem um controle do elenco, né? Porque não é fácil você colocar 2 zagueiros que já foram titulares, né, no banco para você colocar uma improvisação.
Isso mostra que ele tem o controle do grupo, até nessa história de uma união em torno de um mesmo objetivo. E o que o torcedor viu foi um Atlético com muita intensidade, que, como a Dimara disse aí no início do programa, eu estava acompanhando aqui, tirou o pé, né? No segundo tempo o Atlético tirou o pé, pensando já, preocupando nesse jogo contra o Peñarol amanhã, que vai ser um jogo dificílimo, né? Assim como foi o do Rosário, na Libertadores só tem jogos difíceis, né? E eu acho que o time está vivendo um momento de ascensão muito grande. E o que mais me chama a atenção é que o Milito, mesmo com esse crescimento do Atlético, em toda a coletiva ele fala, preciso melhorar mais. Ele tem uma gana, né, de buscar ali, dentro do que ele imagina a perfeição, sempre o crescimento do Atlético mais e mais. Isso agrada demais o torcedor. As coletivas dele são algo impressionante, né? A maneira com que ele justifica cada situação, citando o nome até de jogadores adversários, como ele fez nessa coletiva, falando dos jogadores do Cruzeiro, né? Enfim, eu acho que... Eu até escrevi, fiz um vídeo hoje falando sobre isso, né? Eu acho que a torcida do Atlético, uma parte dela já tá ficando militizada. Todo mundo aí gostando muito do Milito, viu, Rafa? Ah, você pode ter certeza disso. Agora, ó, Dimara comentou o jogo, Lélio Gustavo participou da transmissão. Ô, Lelão, vou te falar um negócio, viu? Teve muita gente que deve ter pirado quando viu a escalação só com o Gemerson como homem de defesa, né? Inclusive o senhor que... Com certeza. Eu falei, ou ele sai da arena como Milito ou como Pardalito. Foi lindo, essa foi a melhor. É um dos dois. E aí ele saiu consagrado, né? Com uma grande vitória. E a rigor, ele jogou com um zagueiro de ofício até os 38 minutos do segundo tempo. Isso. Depois é que ele já tinha trocado o Gemerson, aí colocou o Lemos, e aí no final das contas também, sem o Batalha já aguentar muito, entra o Igor Rabelo, né? Mas foi realmente uma grande atuação do Atlético. A torcida já esperava por uma atuação assim num clássico e dentro de casa, e o Atlético, ele sai de um início complicado, né? Graças à marcação alta que o Cruzeiro fez na saída de bola do Galo, mas quando o time encontrou o jeito, aí realmente ele sobrou no primeiro tempo. Você pode pegar uma ótima chance que teve o Cruzeiro e só, né? Que foi com o Rafa Silva. E depois o Atlético jogou ainda bem o segundo tempo até os 10, 15 minutos, e depois realmente vendo que talvez não haveria tanta alteração ali, mesmo com o Fernando Seabra tentando daqui e dali, voltou com 3 zagueiros, ficou com 2, ficou com 3 atacantes, jogou com 2 meias, enfim, o Atlético conseguiu controlar, tanto que no segundo tempo, nós até falamos, né, Dimara? Isso. Nas estatísticas, é que o Cruzeiro tinha finalizado 3 vezes no segundo tempo. Exatamente. Né? E eu até falar que deveria ter sido mais objetivo, mas o Atlético fez uma partida impecável ofensivamente, e na parte defensiva, com essa grande surpresa, conseguiu controlar bem o Cruzeiro e o seu principal jogador, e que era a grande preocupação do Milito, que é o Matheus Pereira, né? Verdade, que acabou, o Matheus Pereira foi envolvido nessa marcação e tudo, a gente falou muito disso na transmissão, e acho assim, quando a gente fala, olha, foi irrepreensível o primeiro tempo, é porque foi irrepreensível, né? Do Scarpa, que em nenhum momento foi fominha, ele não queria chutar para gol, ele queria servir os companheiros, a bola passava por ele o tempo todo, né? É a inversão de jogadas, a inversão de função. Lógico que quando a gente pegou a escalação, né? Eu, Léo e Pedro olhamos aqui e falamos assim, Jesus, toma conta. Aí fomos fazendo o que podia ser. Aí a gente entrou, o Lélio também concordou com a gente que podia ser da forma como foi, que era exatamente aqui entrou, e aí a gente foi abrindo para entender o processo. E aí a gente viu um Gemerson jogando muita bola, né? Um Bataglia jogando muita bola. Então, olha, o Scarpa, que foi concurso nessa história toda, né? Mas é um Atlético que, se realmente esse encaixe acontecer da forma como está acontecendo, de forma rápida, né? Em relação ao Milito, ele realmente cria uma expectativa muito boa na sua torcida.
muito boa na sua torcida, seja pelo aproveitamento do banco, seja pelo aproveitamento tático e técnico que ele tem feito em outras situações, né? A leitura que ele faz do adversário, que é muito importante. A gente sabe que hoje em dia todo mundo, né, olha o adversário, mas ele faz uma leitura quase que perfeita. Então, foi irrepreensível mesmo esse primeiro tempo. Moral lá no alto, né, Seabra? Lá em cima, até porque, né, é preciso para os jogos de Copa Libertadores, né, um torneio que o Atlético certamente está querendo esse bicampeonato em 2024. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, inclusive, o Maurício Lemos falando sobre o Milito, sobre esse jogo do Peñarol, né, que é um time que ele conhece bem, até porque ele é uruguaio. Agora, cara, a gente viu esse Peñarol jogando, né? Nós três, inclusive. Esse senhor aqui que agora cobre o Atlético, Vossa Excelência e eu estivemos lá no América 5-0 pra cima do Peñarol. É um time tradicionalíssimo, pentacampeão da América, é um time que tá bem no campeonato uruguaio, mas, gente, o campeonato uruguaio, com todo o respeito, não é parâmetro pra muita coisa, não. Então, assim, analisando friamente time por time, o Atlético tem mais time do que o Peñarol hoje. Agora, dentro das 4 linhas, são outros 500, né, Sérgio? Não, o Atlético é favorito, principalmente jogando em casa. O que o Atlético fez no primeiro tempo do Clássico o credencia, né? O Atlético no segundo tempo administrou, né? Tocou bola. O jogo já tinha ido pro Vinagre, pro Cruzeiro, o Atlético já tinha ganhado. Então vamos dar uma segurada aqui, vamos tocar a bola, e não teve, como o Lélio disse, não teve ameaça nenhuma. O Cruzeiro não chegou, teve o gol anulado e tal, mas não chegou a ameaçar o Atlético quase e tal. Então dá uma segurada, administra, e isso é natural. Depois que você já fez o placar, acabou, dá uma segurada, porque tem jogo importante logo na sequência, e é jogo em cima de jogo, né? Esse Peñarol, o Atlético é favorito, sim. Mas esse Peñarol do Diego Aguirre aí é diferente daquele Peñarol que nós vimos. Isso. Eu acho que não vai ser. O que nós vimos aqui, o Edvaldo era o repórter que cobriu a América, eu estava como comentarista, o Rafa narrando. Foi um passeio, um atropelo do América. O América foi pra cima do Peñarol e fez 5 gols brincando, assim. Foi um negócio meio assustador até de ver o Peñarol jogando daquela forma. Eu acho que, pelo que a gente tem visto aí do time, do trabalho do Diego Aguirre, o Peñarol tá invicto no Campeonato Uruguaio, é líder lá. Em 9 jogos ganhou 8, empatou 1. Então, o Campeonato Uruguaio, beleza, mas não vai ser aquele passeio. Não é facinho, não acho que vai ser. O Atlético é muito favorito. Eu acho que vence o jogo, mas não vai ser aquele passeio que foi contra o América, não. Odds pra esse jogo de amanhã, tá? 1,40 vitória do Galo lá na KTO, 4,75 o empate, 8 é o que tá pagando a vitória do Carboneiro nesse jogo de terça-feira à noite, viu, senhoras e senhores? Bora ver, né? Bora ver. Diz muito do que... Do momento dos times aqui, né? E dos plantéis, né, Edmar? É verdade. Ô Ed, dando sequência aqui a esse primeiro tempo do Atlético, o Galo vitorioso, segundo clássico seguido que vence, e agora pensando na Libertadores, eu até falei aqui, ontem foi regenerativo, hoje o único treinamento, né, Edvaldo? Para poder passar a régua, né, Rafa? Técnico Gabriel Milito montar a estratégia para esse jogo. Neste clássico contra o Cruzeiro, ficou claro que a fala dele inicial é muito verdadeira. Se alguém duvidava que ele montava o time pensando no adversário, como ele fez para esse jogo contra o Cruzeiro, vocês já dissecaram muito bem, entrou somente com um zagueiro de ofício, e a gente foi descobrir que o Batalha ia fazer a dupla com o Gemerson, somente ali na hora que a bola rolou mesmo. A gente ficava naquela dúvida quando eu vi a escalação. Falei, gente do céu, não acaba esse povo aqui no meio de campo, o que tá acontecendo? Aí é que eu fui ver que lá, quando a bola rolou, que eu fui entender essa formação que deu muito certo do técnico Gabriel Milito. A gente elegeu por unanimidade, Rafa, o Gustavo Scarpa como o melhor em campo, mas a gente não pode deixar de falar da qualidade que o Arana tá mostrando a cada partida, um dos principais jogadores aí desde...